Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao terceiro fórum de debate do Cluster Tecnológico Naval, com a pergunta: conteúdo local, protecionismo ou política socioeconômica? Este webinar está sendo gravado, portanto, mantenham seus microfones desligados para qualquer pergunta utilizem o chat. O terceiro fórum de debate tem o propósito de debater o tema com representantes de empresas, da academia e do governo. O modelo Tríplice Hélice, um dos pilares do cluster tecnológico naval. Sem sombra de dúvida, é um tema importante para o Brasil e precisa ser mais e mais estudado e aprimorado, para trazer benefícios, principalmente na geração de emprego e renda que tanto necessitamos. Dito isso, agradeço a participação dos inscritos neste fórum e um agradecimento especial aos palestrantes, senhor Ivo Dvorchat, diretor da KPI Decom, engenheiro naval com mestrado em óleo e gás na Noruega, ex-executivo de estaleiros nacionais, tendo sido vice-presidente do estaleiro de Rio Grande, ex-diretor do estaleiro Atlântico Sul e ex-presidente da OSX. O engenheiro Ivo atuou por mais de 20 anos em obras de construção de plataforma na China, Coreia e Singapura. Luiz Matos é engenheiro naval, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em transporte pela Chalmers University of Technology. Foi gerente da Volvo na Suécia e na França, presidente da Sobena e atualmente é o CEO da RBNA Consult, empresa líder em certificação de conteúdo local. Foi agraciado com o prêmio STINT por excelência acadêmica na Suécia e com o diploma de honra ao mérito por contribuição para a engenharia da Marinha do Brasil. O senhor Luiz Henrique de Oliveira Bastos foi técnico em operações da Petrobras, especialista em regulação, foi chefe do núcleo de fiscalização da medição da produção de petróleo e gás natural, superintendente adjunto de desenvolvimento e produção e desde 2018 é o superintendente de conteúdo local da ANP. E para mediar este nosso encontro, teremos a participação do professor doutor Joilson Cabral, que é pós-doutor e doutor na área de métodos quantitativos pelo Programa de Planejamento Energético da COP Federal do Rio de Janeiro. Professor dos programas de pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento e de Gestão e Estratégia. É também professor do Departamento de Ciências Econômicas, todos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É líder do grupo de pesquisa de núcleo de análises regionais, setoriais e políticas públicas e coordenador do Laboratório de Análises Empíricas do Estado do Rio de Janeiro, LabRio. Possui larga experiência na área de economia, tendo como agenda de pesquisa a economia fluminense, economia do mar, economia, turismo e óleo e gás, e métodos quantitativos com ênfase em métodos de análise regionais. Com esses currículos, eu tenho a certeza que teremos um excelente webinar. Professor Joilson, por favor, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer participar desse webinar tão importante para o estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer uma introdução aqui breve de uma contextualização histórica, e eu queria cumprimentar aqui os participantes, o Ivo, e os Luizes, vamos botar assim, Estou vendo a participação também da deputada Célia Jordão. O tema é polêmico, Nós estamos falando sobre o protecionismo ou desenvolvimento, socioeconômico aí, usando o conteúdo local. Então, nessa foto mostrando aí a plataforma, nós estamos vendo se é o nascer ou o pôr do sol na nossa indústria de petróleo para efeito dos fabricantes nacionais aí, Então, essa é a primeira abordagem aqui. Eu queria passar para o próximo
slide, que seria o conteúdo local como uma ferramenta de gestão, né? Então, a política de conteúdo local é uma ferramenta de gestão e ela é de caráter temporal, né? É como se fosse um remédio ou um veneno, né? Você tem que dosar e pelo médico, né? Então, passando para o próximo, mais um clique, se for possível. Nós temos aí a política de conteúdo local como uma ferramenta de gestão e ela afeta toda a cadeia de valor dos fornecedores de materiais e equipamentos que fazem parte da construção. E a política de conteúdo local, ela tem que ser acoplada à questão do desenvolvimento e de inovação em tecnologia. Não é nada de novo em termos de Brasil. Na realidade, isso já vem sendo feito em outros países, né? Foi uma mola propulsora na Noruega, no México, na Austrália, na própria Coreia. Então, é uma ferramenta importante. Eu queria passar para o próximo, mais um clique, por favor. E colocando que o Brasil, em termos de experiência, que arrancou na frente, inclusive o modelo de FPSOs foi inventado pelo Brasil, pela Petrobras, logo no início. E já em 2011, há 10 anos atrás, o Brasil já entregava plataformas com pelo menos 65% de conteúdo local, convertendo navios e construindo módulos. Para o próximo slide, por favor. Nós vamos ver, no caso especificamente, aqui, a ver a dificuldade, né? Essa é uma foto tirada do porto do Rio Grande, onde a Quip, por exemplo, construiu 2 FPSOs simultaneamente numa área de difícil acesso, uma área sujeita a chuva e trovoada, uma região no sul. Ela expandiu o cais, construiu oficinas, botou máquinas de 2.000 toneladas e fez E toda a construção naval naquela época estava de vento em popa, construindo com alto conteúdo local, incentivando e gerando emprego e renda. Né? A cada emprego dentro do estaleiro, você tem pelo menos 4 a 5 empregos gerados fora do estaleiro. Para o próximo slide, se for possível, próximo slide. Nós vamos ver daqui a pouco com o Bispo uma explicação mais detalhada sobre a questão da evolução do conteúdo local. Isso já vem uma política de longo prazo, que já vem implantada ao longo prazo, sofrendo várias modificações, e por forças de pressões externas, acabou que o conteúdo local, que era alto, acabou virando um conteúdo local só para, atendendo minimamente os interesses dos fabricantes de equipamentos, né? O conteúdo local, hoje, apesar da ANP ser a fiscalizadora e fazer a gestão dele, quem define é o Conselho Nacional da Política Energética, né? O Conselho de Política Energética, ele se reúne 2 vezes por ano, é subordinado ao Ministério de Minas e Energia, e tem a função principal de discutir assuntos estratégicos de Minas e Energia, política de geração de energia, Angra 2, etc., Angra 3, e quando você entra nas atas e vê o que acontece nas últimas reuniões desde o ano de 2000, você vê que o foco, na realidade, não é do conteúdo local, ele hoje está pendurado à política de conteúdo local auxiliarmente dentro do Conselho Nacional. Então, ele precisaria ter, na realidade, um destaque específico mais avançado. Então, o que eu queria colocar é que nós temos o órgão responsável para determinar o índice de conteúdo local não é um órgão focado para isso, nem contém elementos da área específica da indústria e comércio. Olhando aqui o que aconteceu no passado, né, de 2003 a 2012, nós temos lá, em termos de obras no Brasil, e com conteúdo local 69% até 70%, né, nós tínhamos uma geração punjante, nós tínhamos mais ou menos 80 mil trabalhadores na área de construção naval, nos estaleiros, e hoje a verdade é que isso não chega a 4 mil, de 80 caiu para 4 mil. Nós tivemos uma perda de 95%, praticamente 400 mil empregos diretos e indiretos nessa cadeia foram destruídos por conta de uma conjuntura, né, que vem a ver com preço internacional e todo um processo de degradação que acabou nos dias de hoje. Hoje, a área de óleo e gás tem, em média, 20% em 2021. Podemos dar mais um clique, Mirante? Nós temos aí a Marinha, por exemplo, hoje, nos projetos dela, ela exige
de 40%, ela só não aumentou na área de 40% porque existe tecnologia ainda de defesa que tem que ser dominada. Então, hoje, os níveis que a Marinha tem nos projetos militares é de 40%, a área de óleo e gás brasileira dode de 20%. Muito, 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 muito aquém do... O próximo slide, nós vamos ver que, se for possível passar para o próximo, nós vemos que hoje a política que vem sendo adotada até então é em cima de multas. Se você não atende, mesmo no valor baixo, você está sujeito a multas, né? E fazendo um pequeno retrospecto em termos do que aconteceu nas multas, vamos supor, de 2011 a 2016, em termos de 571 milhões de reais de multa aplicado, nós temos aí a Petrobras com 62 multas aplicadas, 352 milhões. Quer dizer, até se imaginava que o possível violador do conteúdo local fosse uma empresa estrangeira. No caso específico, aqui no caso, está sendo demonstrado pela fonte da ANP, que foi a própria Petrobras. A gente avançando no próximo slide. Uma coisa importante, e aí eu queria colocar mais um clique, se fosse possível, nada que a gente queira fazer, não adianta levar uma comissão lá em Nova York, bater o martelo lá na Bolsa de Valores. Os investidores estrangeiros têm, por definição, quem administra as carteiras de longo prazo em dinheiro sério de investidores, que não são especuladores, eles analisam o risco do investimento. O Brasil vem sempre sofrendo, desde aqui de trás, de 2000, 2003, a classificação aqui em vermelho, BBB, chegou aqui em cima, no azul, aqui nos anos 2011 até 2013, e depois num processo de queda, ele entrou de novo numa faixa de classificação nos ratings das agências como um país de altíssimo risco, considerado junk. Isso não é um demérito, não. O que acontece é que esses indicadores, quando você passa da linha do azul para o vermelho, você está, o operador, se eu sou um chefe de uma carteira de investimento estrangeiro com grandes recursos, eu estou proibido, com chance de ser preso, se eu investir num país ou numa obra cuja classificadora me dê um grau de risco elevado. Então, isso é uma coisa muito importante. E esse processo de trazer de novo o Brasil para cima, para uma cadeia, para um nível de risco menor, demanda tempo. Aqui nesse mapa está mostrando o que é verde e assim, em cores pastéis aqui, são os países, de um modo geral, com poder de classificação, digamos assim, melhor, estável. O Brasil está aqui em azul, depois nós temos aqui embaixo a Argentina e os outros países, Venezuela. Nós somos, na realidade, nós estamos no fundo do poço, digamos assim, em termos de rating, por conta de problemas de governanças e problemas que tivemos no passado. Então, o passado, eles nos afetam hoje e nos limites para o futuro. No próximo slide, eu queria colocar, se for possível. Nessa questão, então, do baixo rating, né, que o Brasil tem, isso é um fato, nada que a gente possa mudar no curtíssimo prazo, a atração de investimento está atrelado a um rating do Brasil e também ao custo do Brasil. Então, analisando agora em termos do custo do Brasil, que está sendo colocado como a burocracia, custos estruturais, trabalhistas, etc., que afetam negativamente, o último levantamento feito no ano passado, o custo do Brasil, pelo excesso de burocracia e limitação, ele retira da economia 1,5 trilhão de reais por ano. Aqui eu até citei aqui a fonte, para vocês olharem com atenção. Foi um estudo feito pelo próprio IBP, com outras agências brasileiras, mostrando a tragédia que é o custo do Brasil, né? E olhando também, nesse processo, também foi feito um balanço entre como o Brasil se posiciona em relação aos custos de fazer negócio do empreendedorismo no Brasil e em relação aos outros. Nós estamos sempre lá no final da fila. Em 18 países, nós estamos só na frente da Argentina. Então, estamos aqui por trás da Indonésia, Índia, África do Sul. Então, a nossa situação é de absolutamente uma administração desastrada em termos de país, olhando o que aconteceu para trás. Então, para a gente olhar para frente, tem que entender o que aconteceu para trás e fazer um plano de avanço. O próximo slide, se for possível. Comparando o que aconteceu no milagre coreano.
Quando o Brasil era o maior construtor naval, a Coreia não existia como construtor naval. E ela investiu, aqui nós estamos vendo um gráfico de evolução de produtividade da mão de obra brasileira em relação à americana, o Brasil reduzindo o americano, de certa forma, investindo em tecnologia, mas a Coreia, muito mais aqui em 1980, em relação a 2017, avançando tremendamente em inovação e tecnologia e levando, então, os indicadores de produtividade muito acima do brasileiro. Então, nós andamos para trás por falta de uma visão de longo prazo. Eu queria passar para o próximo slide. Ainda em termos comparativos, a produtividade, o brasileiro é muito produtivo. Com certeza, mas para você ter produtividade no seu negócio, você tem que acoplar também a parte específica de equipamentos e tecnologia. Então, no que a Coreia avançou, o Brasil ficou para trás. Então, houve um aumento de ganho de salário e produtividade, enquanto o Brasil ficou para trás. Isso é fato. Queria passar para o próximo slide. Então, o que acontece? Como é que a gente pode voltar a crescer? Né? Então, a iniciativa privada, como eu mostrei naquele primeiro slide lá da Quip, lá no estado do Rio Grande, onde o Brasil já tinha 65% de conteúdo local e fazia entregas com qualidade, nós tivemos então, esse processo, o empresário, ele é muito rápido, muito ágil, ele vai buscar as melhores práticas, se associa rapidamente com centros de inovação e traz a produtividade e ele, então, inova. Agora, cabe ao governo, de certa forma, estimular a inovação. Ele tem que investir, criar essa plataforma, criar um ambiente que propicie a iniciativa privada avançar. E o que a gente vê pelo lado do poder público, olhando no histórico de avanço, o governo deixou muito a desejar. Então, aqui não adianta a empresa ser competitiva se o Estado não oferece condições de um ambiente que estimula esses investimentos. Então, olhando um pouco do que aconteceu recentemente, nós temos uma corrupção estrutural na máquina pública em todos os níveis, municipal, estadual e federal, agora com bastante mais governança, mas ainda assim nós temos um Estado lento, né? Nós temos um excesso de burocracia para tirar as licenças, nós temos uma insegurança jurídica, o estrangeiro ri do Brasil por conta dos acertos que acontecem ao longo dos vários anos que nós estamos vivendo aí. Falta de previsibilidade, estrutura ineficiente, baixa qualidade e o alto custo do Brasil. Quando eu falei lá atrás que o Brasil tem um grau junk, para você buscar atrair um investidor, não aquele capital bom que quer ficar no longo prazo, mas quando você vai ter que buscar um capital de um país especulativo, por conta da sua classificação baixa, você é obrigado a pagar uma taxa de juros maior. E isso, na realidade, na base, na veia, ele arrasta toda a cadeia de juros para uns valores insuportáveis. Então, hoje, o pagamento da dívida são valores significativos por conta da falta de competitividade desse ambiente aqui na frente. Então, próximo slide, olhando ainda dentro da questão do conteúdo local, se puder avançar, aqui eu coloquei os tijolos que nós temos que avançar, que estão sendo feitos, as bases. Então, nós temos que investir pesadamente em segurança jurídica, como ambiente básico, é fundamental na base da pirâmide. Nós temos que criar um ambiente de longo prazo, macroeconômico. Nós temos que ter um Estado eficiente, enxuto, moderno, né, com governança e desburocratizado. Hoje, as licenças ambientais para operar qualquer empreendimento, você tira na base de fórceps, né? E ainda dentro dessa base, nós temos que investir em educação para poder, inclusive, criar um ambiente para inovação e tecnologia. Avançando para o próximo, aqui para frente, eu queria, se fosse possível, eu queria voltar para o slide anterior, se for possível. Então, nessa questão, a relação de trabalho, a infraestrutura, a política industrial, tem que haver, na realidade, um trabalho, um ambiente do governo que torne, na realidade, condições para você implantar os seus projetos de forma produtiva. Então, o Estado sozinho não funciona e a iniciativa privada sozinho não funciona. Tem que haver uma convergência. Isso pode ser feito através, por exemplo, dessa política de conteúdo local, especificamente para a área de óleo e gás. No próximo slide, nós vamos ver, na parte da reforma administrativa, o que nós estamos vendo, né? Os diagnósticos não são só meus aqui, né? São
várias cadeias de pensamento, né? Nós temos um Estado gigantesco, inchado, lento, ineficiente, né? E que interfere de uma forma negativa em relação ao empreendedorismo, né? Nós temos que buscar assim, mais velocidade e desempenho, né? Na iniciativa privada, se você é baseado na meritocracia, se você não desempenha, você é afastado, você é demitido, você é reduzido. Na iniciativa pública, não. Você tem aí uma série de mordomia, de certa forma, uma rede de proteção, e você acaba premiando um mau funcionário, que ele está lá para implementar e avançar numa política de desenvolvimento. Então, ele trai os objetivos da função e acaba, na realidade, se tornando uma situação bastante inchada, né? Então, a reforma administrativa, como elemento de ganho de eficiência e correção de despesa, ele permite você ter dinheiro em caixa para investir em projetos. Hoje, a maior parte desses projetos estão hoje contaminados ou comprometidos, royalties de petróleo, venda de SEDAI, etc. Então, todos eles, esse dinheiro está sendo para pagar contas de salário. Isso, na realidade, é um tiro. Nós estamos adiando um problema muito grande pela frente. No próximo slide, na questão, foi feito, então, em 2016, saindo do Conselho Nacional de Política Energética, foi criado o PDFOR. Na realidade, é um programa muito interessante, que foi de âmbito exclusivo, envolvendo todos os ministérios, Casa Civil, o Ministério da Economia, mas amparado junto com uma função muito ativa do Conselho Nacional de Indústria e também do Ministério de Indústria e Comércio, e ele foi um fórum importantíssimo para dar velocidade, ajustar à medida que você precisa, analisar o desempenho e fazer esse ajuste. Como eu falei, não é você definir o conteúdo local e abandonar a história, você tem que continuar para ver se aquilo é remédio ou se é um veneno. Você não pode criar uma dependência do empresário em relação àquela proteção, mas você tem que tocar, você tem que avançar. É o coelho com uma cenoura na frente e duas atrás empurrando ele, né? Então, nesse caso, o PDFOR, ele foi criado, foi estimulado, foi aplaudido pelo meio empresarial. Infelizmente, aí passando para o próximo slide, ele foi cancelado. Ele foi cancelado com uma série de outros 300 decretos. Em 2019, ele foi eliminado. Eu queria passar aí a próximo slide, se for possível. Ele foi revogado, né? E aí a política de conteúdo local, que antes já estava na mão do PDFOR, voltou ao Conselho Nacional de Política Energética, que é, na realidade, um puxadinho lá para analisar especificamente o conteúdo local. Se vocês olharem o que acontece nas atas do Conselho Nacional de Política Energética, o foco deles é muito mais estratégico, a nível de energia, problema de cyberattack, etc. Então, nós temos um problema de falta de um pai adequado para ajustar isso, né? Então, o que nós estamos querendo colocar é que, com essa nova oportunidade, né, com o mundo renascendo a partir do Covid e um rearranjo das forças, talvez seja uma oportunidade ainda de a gente respirar fundo, arregaçar as mangas e voltar a analisar isso com mais atenção. Passando aí para o próximo, clicando aqui na frente, avançando, né? Nós temos que realmente implantar essas reformas modernizadoras, estruturantes, analisando aquela base da pirâmide que eu mostrei anteriormente, né? E recriar, da maior importância, todos os órgãos precisam, a indústria tem colocado isso, a necessidade de criar alguma coisa semelhante ao PDFOR, para que esteja um fórum moderno, que a gente possa avaliar e evitar que haja o problema da ineficiência, e pelo contrário, nós temos que criar um ambiente ganha-ganha. Hoje a gente assiste as obras indo para fora, principalmente para a China, que tem metade da área de óleo e gás, a Coreia com um quarto, o Japão e Rússia dividindo o seu outro quarto. Então, é uma situação muito ruim, mas as riquezas do pré-sal ainda estão numa fase bastante inicial de desenvolvimento, a capacidade de recursos que tem ali na frente é bastante significativa, e eu acho que é da maior importância que ainda há tempo de a gente botar esse trem de volta na linha, que é através primeiro, criar esse fórum, né, o PDFOR, um conselho específico com a participação da indústria, que possa, na realidade, determinar e aperfeiçoar esse conceito, porque o conteúdo local
se por um lado é importante para desenvolver a cadeia de fornecedores, ele também pode ser uma armadilha, pode criar o que o Almirante colocou no início do nosso trabalho, né, como um protecionismo injustificado. Então, o que nós não podemos fazer é ficar de costas para isso e olhar as obras indo para fora. 80 mil empregos na área de construção naval que desapareceram, né? 320 mil indiretos que também desapareceram, e nós temos um problema maior, né? Até curiosamente agora, como reflexo da situação da pandemia, né? Nós estamos hoje vendo os fretes disparando, e você vai ver os armadores, os donos de frota, são todos lá asiáticos, cobrando o que eles querem, porque hoje os recursos ficaram na mão de poucos. E o Brasil está assistindo, e não era para assistir. O Brasil tinha que estar na frente aí. Então, essa é a minha colocação que eu queria fazer. Se desculpe a perda aí da qualidade em função de não ter acesso aqui à apresentação. Obrigado, Ivo, né, pela excelente explanação. Gostaria de pedir desculpas que minha energia aqui em casa acabou faltando para essa conexão. Eu vou passar, então, já a palavra direto ao Luiz, né, ao Luiz Matos, para que a gente siga aqui. E, ao final, vamos fazer uma rodada de perguntas, né? Então, todos podem fazer as perguntas aí pelo chat. Por favor, Luiz Matos. Maravilha, eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Não, maravilha. Primeiro eu queria cumprimentar, né, meus colegas palestrantes aí também, no nome do Almirante da Silva, pela excelente iniciativa. Eu tenho acompanhado o trabalho do Cluster Naval e é um trabalho muito importante. Acho que o Ivo já colocou com bastante propriedade. Ivo é um veterano aí da indústria naval, da importância de você ter um setor tão estratégico como é o nosso setor. E cumprimentar também o pessoal que está aqui participando. Acho que 90% são conhecidos, são amigos, então não dá para cumprimentar todo mundo. Eu vou cumprimentar a todos no nome da deputada Célia Jordão, que também já participamos de outros debates juntos sobre conteúdo local, indústria naval, enfim. Também é um trabalho bem legal que tem lá na Câmara e está tendo sobre esse assunto. Como eu já tinha conversado um pouco com o Ivo, eu sabia, né, que ele queria, né, qual ia ser a direção que ele ia dar na palestra dele. O Bispo também, a gente se conhece há muitos anos. Me permite, Bispo, acho que eu já tenho um pouco uma ideia por onde, né, você vai fazer a sua apresentação. Então, eu quis buscar um ponto diferente. Eu quis mostrar que o conteúdo local não é uma jabuticaba. Eu acho que o assunto é a importância do conteúdo local como uma política socioeconômica. Então, eu peguei tem um trabalho que foi publicado pelo Banco Mundial, muito interessante, e lá eles ressaltam, né, a importância do conteúdo local como uma ferramenta de desenvolvimento. E aí tem sempre aquela discussão, né, eu chamo assim de paradoxo de desenvolvimento, porque a gente sempre acha que o conteúdo local é uma coisa de país subdesenvolvido, não industrializado, que quer forçar a industrialização, e é o contrário, né? O conteúdo local ele só funciona se o país já tem um certo grau de industrialização, que é o caso do Brasil, né? As empresas locais, elas só resolvem apostar num determinado setor, no nosso caso aqui é o setor marítimo de óleo e gás, se elas encontram estabilidade, segurança jurídica, né? Porque elas têm que entender que aquela política ela não vai mudar daqui a pouco, porque para você se preparar para atender uma política como controle local requer muito investimento, você tem que criar plantas aqui no Brasil e tudo mais. Então, você tem que ter todo um ambiente já tecnológico para você ter controle local. E é justamente ao contrário, os países que não têm esse parque industrial, parque tecnológico, são os países que acabam não investindo muito em controle local. Então é um paradoxo, né? Quanto mais controle local você tem, mais você investe. E se você considerar o controle local, como muitos países consideram, uma ferramenta de geração de emprego e renda, aí você também vai ter 3 pilares que você tem que atender ali. Você tem que ter um sistema educacional muito forte,
porque você precisa de mão de obra quando você resolve desenvolver, né, aquele setor. Você tem que ter, no nosso caso, falando de óleo e gás, tem que ter tamanhos de reservas razoáveis, porque se você não vai ter um volume ali né, de serviços que vão ser gerados, não vale a pena. E você tem que ter um governo com um ritmo, né, cadenciado bom, que no nosso caso são as rodadas de licitações e tudo mais. Se você não tem esses três fatores, não tem como você ter conta local e você acaba tendo que usar expatriados mesmo, tem que importar e tudo mais, o que não é o caso do Brasil. É lógico que esse estudo foi o estudo do Banco Mundial e você vai ter sempre, todo ponto tem um contraponto. Você pega a OCDE, ela já tem um ponto mais liberal, de vamos evitar, né, barreiras comerciais, e você tem aí, até peguei aqui, a figura muito conhecida do Alan Greenspan, acho que todo mundo conhece, né? E ele sempre foi um cara que é contra o local, regulamentar. Ele tem uma frase muito famosa que ele falou lá em 94, quando ele começou realmente a ser o cara, o número um ali da economia americana, que ele falava que a regulação do mercado é sempre superior que a regulação do governo. Ele fala, market regulation is superior to government regulation. Então, o mercado se autorregula, não precisa de nada disso, não precisa da ANP. E isso ele falou em 94. A gente tem lá a crise dos subprimes nos Estados Unidos, que todo mundo conhece, vários filmes sobre isso. Em 2008, ele, numa audiência na Câmara lá dos Deputados, equivalente a isso, nos Estados Unidos, ele fala que ele estava errado e que aquela frase que ele falou em 94 não fazia muito sentido, que realmente você precisa de ter, assim, agências reguladoras fortes e você precisa, assim, ter um Estado forte, né? Que a gente fala assim, o Estado, a gente pode confundir o Estado não estar presente com o Estado estar ausente. Mas, enfim. E aí, a própria OCDE, ela também publicou um relatório onde ela admite, sim, que a importância do controle local, e nesse estudo ela fala que hoje, atualmente, no mundo, existem pelo menos 340 políticas de controle local espalhadas pelo mundo inteiro, e sempre com esse objetivo de desenvolver emprego e renda locais. Né? E aí, quando você fala de controle local, enfim, de novo, ela forma de mais de 300 modelos. Eu tentei separar aqui em três modelos. Né? Você tem um modelo onde você exige que a empresa seja local, mas que ela também tenha sede local. Esse é o exemplo dos Estados Unidos, que eles têm lá o Jones Act, que é uma política de conta local, que determina que para você operar uma embarcação na navegação interior e na cabotagem nos Estados Unidos, você vai ter que fazer com um projeto americano, sociedade classificadora americana, estaleiro americano, empresa de navegação americana, tripulação americana, quer dizer, então é um modelo lá de empresa local com sede local. E aí até um exemplo interessante, porque ao mesmo tempo que você tem o Jones Act lá nos Estados Unidos protegendo a indústria marítima americana, ainda tem sim, eles também tem uma regra que diz o seguinte, que uma barcaça, quando ela chega a 30 anos de idade, né, mais ou menos que é 30 anos de idade, ela tem que ser aposentada, porque eles querem que a indústria fique girando. Aí você pega na outra ponta, você tem o Paraguai, que não tem nenhuma política de proteção industrial, nem de incentivo à indústria, nada disso. E ela fala, não, olha, não precisa, você pode trazer barcaça de fora, não tem problema, não precisa construir barcaça aqui, não precisa ser armador paraguaio para operar aqui. E aí o que acontece? Todas as barcaças que quando chegam a 30 anos, elas têm que ser aposentadas nos Estados Unidos, elas vão para o Paraguai. O Paraguai hoje virou praticamente um cemitério de barcaças americanas. Então, assim, um exemplo aí também da falta de política. Né? Mas vamos falar aqui dos exemplos positivos. Então, você tem o Jones Act nos Estados Unidos, você tem também empresa em qualquer lugar com sede local, que é o caso da Noruega. Acho que alguns estavam até aqui presentes. A Noruega agora ela tem uma política de emissão zero para as ferries boats e partiu lá vamos dizer assim, da ANTAC, né, ou da DPC, da Noruega, da autoridade marítima deles, que a partir do ano tal eles tinham que ter emissão zero
para os ferryboats, travessias. E aí isso forçou o desenvolvimento tecnológico, eles desenvolveram várias formas de propulsão limpa, e aí quando você tem uma tecnologia nova, você divide a conta depois, né? Então eles fizeram um roadshow ali patrocinado pelo governo em vários países para tentar depois vender essa tecnologia também. Eles vieram aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro especificamente, tiveram uma reunião com o governo do estado do Rio de Janeiro. Na época eu estava presente como vice-presidente da Sobeno, o presidente Aragenor também estava lá presente, tinham vários representantes, né, do setor, e eles queriam vender a tecnologia para barcas Rio-Niterói. E aí mostraram tudo mais, como é que funcionava e tal. E era bem interessante, realmente. Só que alguém levantou o dedo ali e falou, olha, tudo bem, mas quem é que vai pagar a conta? Eu sou a concessionária. Isso não estava previsto no meu business plan, quando eu peguei a concessão. Então, se alguém vai fazer isso, tem que ser o Estado. Aí o Estado levantou a bronca e falou, olha, eu não tenho dinheiro para investir nisso. E aí o técnico lá norueguês que estava fazendo a apresentação e falou, não tem problema, eu trouxe aqui comigo o banco norueguês, tipo o BNDES lá da Noruega, para fazer uma apresentação que a gente empresta o dinheiro para vocês comprarem a nossa tecnologia. E aí o banco fez uma apresentação e tudo mais, e tinha um slide específico que falava, olha, a única contrapartida que a gente exige é que tenha 30% de conteúdo local norueguês. Estou falando da Noruega. Isso aí é um slide, estava todo mundo lá presente, todo mundo viu. E aí, claro, eu me interessei pelo assunto, comecei a perguntar como é que funcionava, e eles explicaram, olha, não, para a gente funciona assim, você tem uma empresa norueguesa que está estabelecida no Brasil, e ela vendeu para você aqui a tecnologia, para mim isso é conteúdo local norueguês. Um approach diferente aí que a gente vê dos Estados Unidos, e diferente também do que a gente tem no Brasil hoje. Hoje no Brasil, que eu acho bem interessante, a gente usa o modelo de empresa local com sede em qualquer lugar. Então, no modelo brasileiro, se você tem uma empresa norueguesa estabelecida aqui no Brasil, gerando emprego aqui no Brasil, e ela fabrica um equipamento, esse equipamento tem conteúdo local brasileiro. Por outro lado, se você tem uma empresa brasileira, vamos dizer a VEG, por exemplo, ou a Gerdau, a VEG da China, a VEG da Noruega não vai ter conteúdo nacional. Então, assim, não tem certo ou errado, são metodologias distintas, mas estão mostrando ali 3 países industrializados. E aí, um quarto país também que eu achei bem interessante trazer o modelo aqui para vocês, que é a Austrália. Ela também tem uma política de conta local muito interessante, porque ela evoluiu a um ponto de somar, que a gente chamaria aqui de conta local e de reperto, ela coloca junto. O que ela diz? Olha, se você tem um equipamento que não existe na Austrália e você precisa comprar esse equipamento, eu te isento de impostos de importação, eu deixo você importar esse equipamento lá de fora, da China que seja, sem pagar imposto nenhum, desde que você faça o que eles chamam de AIP, né, que é o Australian Industry Participation. Quer dizer, que você faça um plano para depois você desenvolver esse equipamento aqui no Brasil. Você não precisa fazer, você pode trazer ele importado e pagar todos os impostos, como é hoje aqui no Brasil também. Mas se você não quiser pagar imposto de importação, você vai ter que criar esse AIP, e esse AIP ele tem uma receita de bolo ali, um checklist, ele tem que levar em consideração o quanto você vai desenvolver de mão de obra australiana, o como você vai desenvolver a cadeia de fornecedores australiana, como é que vai ser o desenvolvimento social local, também se tem algum impacto social, a parte de pesquisa e desenvolvimento, se você vai trazer uma tecnologia inovadora, se você vai envolver a universidade, e você tem que estar alinhado com a política industrial da Austrália. Quer dizer, você atendeu todos os requisitos, o seu AIP está aprovado e você tem isenção de impostos. Quer dizer, então, é uma coisa assim, bem interessante, que a única vez que eu ouvi falar assim, que o reperto não existe sem conta local e o conta local não existe sem reperto, acho que, para ser justo, foi com o Veloso, da ABIMAC, presidente da ABIMAC, numa discussão com Brasília, e aqui mostrando que ele tinha razão, a Austrália segue esse modelo também. Já no modelo brasileiro,
primeira coisa assim, que eu acho que a gente tem que desmistificar é que você tem, né, várias etapas aí do óleo e gás, ela é muito grande. Você tem lá o upstream, midstream, o downstream, né? Quando a gente fala em conteúdo local, a gente só fala de upstream. Ninguém pede conteúdo local em refinaria, ninguém pede conteúdo local no shuttle tankers, navios aliviadores, no posto de gasolina. Não tem conteúdo local nisso. Você tem conteúdo local só na parte de upstream e, mesmo assim, limitada à fase de exploração e à fase de desenvolvimento da produção. Ou seja, você vai desenvolver, você vai construir o FPSO, aí você exige conteúdo local. Depois, quando você está operando o FPSO, você não precisa mais conteúdo local. Lembrando que a fase de exploração vai durar aí uns 3 anos, a fase de desenvolvimento da produção vai demorar mais uns 3 anos aí, fazendo conta redonda, 6 anos, depois você tem 30 anos de contrato de concessão na fase de produção. Estou falando sempre de AIP aqui, de upstream. Ou seja, de 36 anos, você tem 6 anos de exigência de conteúdo local, né? E a gente tinha, acho que o Ivo mostrou com bastante propriedade, quanto era complexo o conteúdo local e tudo mais. Hoje não é mais tão complexo assim. Você vai ter ali só essas linhas de exigência, ali estão aí na figura terra, águas rasas e águas profundas. E você vai ter uma exigência de 25% de conteúdo local quando a gente fala dos FPSOs. Ah, mas tem alguns FPSOs que estão falando em 40%, né? O famoso 40, 40, 40. Mas esses são de contratos antigos que foram aditivados. Eu acho que o Bispo vai falar um pouco mais sobre isso também. Vai falar, até acho que o Ivo falou também com bastante propriedade, né, questões das multas que realmente aconteceram, mas você tem agora o TAC de conteúdo local que reverte essas multas em investimentos. Então, eu vou deixar toda essa parte aí para o Bispo, imaginando que ele vai falar sobre isso. Mas isso foi só para desmistificar. E aí você também tem... você pode pedir waiver nesse conteúdo local. Se o fornecedor local, lembrando que o fornecedor local não precisa ser brasileiro, pode ser uma empresa estrangeira estabelecida no Brasil. Mas se ele tiver um preço local aqui, tiver um preço muito alto, um prazo de entrega muito estendido comparado à importação, e também se for uma tecnologia que na época lá do BID não existia no Brasil, você consegue pedir waiver. E uma característica que você tem, que é bem interessante, não podia deixar de mencionar, que você é obrigado a ter uma auditoria independente para provar esse conteúdo local através de certificados, e isso se mostrou bastante eficaz para a indústria. Assim, antes de você ter os certificados, quando era autodeclaração, você tinha conteúdo local de 100%. O que a gente sabe que na indústria globalizada como a gente tem hoje, isso é impossível. O impacto disso no setor naval, eu peguei emprestado aí com a Lilian 2 slides da ABAN. Lembra que eu falei, né? Você tem lá a parte de EIP, né? Que é a exploração, desenvolvimento da produção e tudo mais. Quanto ao local, ele é só aqui, onde está a pesquisa, a exploração e desenvolvimento da produção, tá? E isso aí, como eu falei, são aí uns 6 anos. Essa produção aqui são uns 30 anos. Então, aqui você vai ter exigência de conteúdo local, e isso faz com que todos esses barcos aqui que a gente está falando aí, os PSVs, os SRVs, enfim, os LHs, que não tem uma foto aqui do LH, mas ele, enfim, seria talvez esse CV aí, gerou toda uma demanda para essas embarcações aqui no Brasil. E aí a gente pode ver no próximo slide, da ABAN também, como cresceu a demanda, que é a linha vermelha, que é a frota nacional, e a linha amarela é a frota estrangeira, como a demanda foi crescendo justamente por causa desses marcos regulatórios. Aí é claro que a gente não está falando só da parte da política de produto local, vieram outros marcos também, como a 9432 e a 10893, que estão aí no gráfico, e agora estão em discussão com a BR do Mar. Quer dizer, então, a mesma discussão que a gente teve lá com o controle local lá atrás, que acabou, a gente falou, olha, a verdade está no meio, não dá para não existir sem controle local, a gente vai ter essa discussão agora com a 9432, a 10893, na BR do Mar, enfim, mas esse não é o fórum aqui. Mas isso é só para mostrar, nesse gráfico, a importância de você ter regulação na economia para você poder desenvolver um setor, se você, como país, como sociedade, entende que esse setor é estratégico e é importante. O outro gráfico eu peguei emprestado ali com base do Sinaval,
mostra a geração de emprego por causa da construção naval. Ou seja, primeiro eu falei do conteúdo local, depois eu falei que aí contratou os barcos, e aí contratando os barcos você contrata os estaleiros, quer dizer, você tem toda essa cadeia, e aí você vê como, a partir de 2000, que você tem um crescimento regular do número de trabalhadores na construção naval no Brasil, e aí realmente você chega lá em 2014, que começa ali a questão do petrolão e tudo mais, e as empresas sendo punidas, né? Enfim, também não vamos discutir aqui como é que devia ter sido feito, ou como foi feito e tudo mais, mas a questão é que teve impacto no setor e aí você tem essa queda brusca aí de empregos. E aí o próximo slide, que é também do Sinaval, ele mostra que, na verdade, quando você gerou todos aqueles empregos no estaleiro, você gera outros empregos diretos, indiretos e também todos os familiares, quer dizer, então você tinha ali, na verdade, quase que 1,5 milhão de pessoas vivendo no entorno da construção naval, e aí isso inclui o estado do Rio de Janeiro, quando isso cai aí para 200 mil pessoas em 2020. Né? E aí estamos falando de toda a construção naval, então a gente também tem o cluster lá de Itajaí, você tem o cluster de Belém para navegação interior, que continua pujante, mas enfim, essa parte de petróleo ela tinha uma participação muito importante. E aí, para concluir, assim, a mensagem que eu queria deixar, a gente começar o debate depois do Bispo, é que, para mim, o conteúdo local ele é muito importante para a máquina do crescimento. Eu acho que você não pode passar do ponto, você tem que sempre buscar o equilíbrio. Eu acho que a gente conseguiu isso, né, o trabalho que a ANP veio fazendo. Agora mesmo a gente estava com uma AER aí pública, eles vão fazer audiências públicas, estão sempre discutindo formas de evoluir o conteúdo local. A agência, isso, né, porque o Bispo está aqui, o Gustavo está aí também. Eu já falei isso publicamente em outras ocasiões. Eu acho que a agência está se comportando como um órgão de Estado, não de governo, porque isso é uma outra coisa também que a gente discutiu lá no início, quando eu comecei falando da insegurança jurídica que as empresas passam. Então, eu acho que a gente encontrou o equilíbrio, sim, e eu entendo, né, que não existe desenvolvimento sem mercado. Isso, para mim, é fato. Mas eu acho também que não existe mercado sem o Estado. Eu acho que o capitalismo moderno ele exige que você busque o desenvolvimento sustentável. E para mim, desse ponto de vista, o conteúdo local ele é uma ferramenta importante, ele é uma ferramenta que busca o ESG, onde o conteúdo local seria o S do G, do social. Então, eu falei, Almirante, eu ia fazer a apresentação breve aqui, eu quis só fazer para não perder a linha de raciocínio. Eu vou descompartilhar a tela assim que eu descobri como faço isso. Obrigado, Luiz. Foi uma apresentação muito rica e esclarecedora, principalmente quando você faz a comparação entre as diferentes políticas de conteúdo local no mundo. Essa seria até uma pergunta que eu faria para mostrar quais seriam essas diferenças. Agradeço muito a deputada Célia, que eu acho que quando você mostrou esse gráfico do emprego aí, ela lá em Angra dos Reis viu isso acontecendo em sua cidade. Niterói também viu, e o próprio município do Rio viu essa queda abrupta no setor de construção naval, que puxava, era um setor que estava bastante pujante até 2014. Agradeço, vou passar a palavra então para o Luiz Bispo. Eu só não sei como descompartilhar a tela aqui. Eu também não faço ideia. Boa tarde, pessoal. Eu vou esperar o Luiz descompartilhar a tela dele para que eu possa compartilhar a minha. Será que se você compartilhar a sua, você não sequestra a tela igual no Teams, bicho? Vamos tentar. Luiz Matos irá interromper. Acho que sim. Deixa eu ver. Compartilhou? Vou botar no mudo aqui. Estamos vendo a sua tela. Tá bom. Bem, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, para a ANP estar participando aqui desse seminário. Acho que é sempre muito interessante discutir, enfim, e
e falar sobre um assunto que, como vocês mesmos já apresentaram, é complexo, né? É complexo e eu acho que também ao longo do tempo nós ajudamos a que ele fosse cada vez mais complexo, né? Mas enfim, eu vou fazer uma apresentação, ela não será muito, espero que ela não seja muito demorada, para que a gente tenha tempo depois para, enfim, para os debates. E eu anotei algumas observações que eu fiz ao longo da apresentação, tanto do Ivo como do Luiz, que depois eu vou tecer alguns comentários. Mas vamos lá. Bem, aqui é só questões de faz parte, né, do rito, definição, enfim, conteúdo local é a proporção, né, do investimento realizado na aquisição de bens e serviços, de todos os bens e serviços adquiridos, né, para atividade de exploração ou para atividade de desenvolvimento de um contrato de exploração e produção, né. Então, a gente pega toda a parte investida no Brasil, e aí, dependendo do contrato, tem uma especificação de como isso vai ser verificado ou não, em relação a todo investimento realizado naquela fase ou naquela etapa, né? Então, essa proporção é o que a gente chama do nosso índice, né, de conteúdo local. Qual seria o objetivo, né, um dos principais objetivos dessa política? A apropriação de longo prazo da renda petrolífera, né, ou seja, o retorno direto para a sociedade da exploração e produção do petróleo e gás natural seriam as participações governamentais, mas, né, existem outras maneiras também da sociedade se beneficiar, né, dessa exploração desse recurso natural que é finito. Uma delas seria, enfim, com a política de conteúdo local, se apropriando, né, a longo prazo dessa renda petrolífera, ampliar a participação e a diversificação dos fornecedores nacionais, né, em bases competitivas, efetuar capacitação e geração de mão de obra local, né, adequada e estimular o desenvolvimento tecnológico da indústria, né, do país. E como é que é o nosso arranjo institucional, né? A gente tem, como já foi dito aí, né, pelo Ivo, né, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, que ele é o dono, vamos dizer assim, da política de conteúdo local no Brasil, realmente desde a lei do petróleo ele é o dono. Vou aproveitar já até fazer a observação que eu faria, né, que o Ivo comentou que em 2016 foi criado o PDFOR, né, pelo decreto, se não me engano, é 8.637, e que em novembro de 19 ele foi revogado. Na verdade, o PDFOR ele deixou de ter efetividade a partir de janeiro de 19, quando foi feito um decreto revogando as comissões, né, os comitês, e efetivamente em novembro de 19 foi revogado o decreto que criou o PDFOR. Mas a única observação que eu faço é a seguinte, é que mesmo com o PDFOR, o CNPE não deixou de ser o dono da política de conteúdo local. O PDFOR ele simplesmente sugeria ao CNPE. O CNPE sempre acatou o que o PDFOR sugeriu. Mas o PDFOR não foi, no período em que ele existiu, o dono da política de conteúdo local. Tá? Eu acho que isso tem que ficar claro. E uma outra observação também é a seguinte, é que tem cadeira, né, no CNPE o Ministério da Economia, que atualmente tem todas as secretarias do antigo Ministério da Indústria e Comércio, né? Então, como representante dentro do PDFOR, com direito a voto de tudo, ele também poderia influenciar nas decisões que o Conselho está tomando. Eu entendo que o Ministério de Minas e Energia ele preside o CNPE, né? E o Ministério de Minas e Energia ele tem um viés, né, uma visão diferente de produção das reservas, né? Agora, o CNPE não necessariamente representa somente a visão do Ministério de Minas e Energia. Eu acho que isso que tem que ficar claro também, porque existe outros ministérios que têm o mesmo peso em relação a voto que o próprio Ministério de Minas e Energia. Mas, enfim, a política de conteúdo local sendo, né, do CNPE, como é que funciona? Qual o papel da ANP? A ANP implementa, né, a política que foi definida pelo CNPE através das cláusulas, né, de conteúdo local nos contratos, né? Essa acho que é a concretização, né, dessa política está na cláusula dos contratos, e a ANP também efetua a regulação e a fiscalização do cumprimento desse compromisso que foi assumido, né? Ao mesmo tempo, né, em consequência dessas atividades, a ANP ela tem um grande banco de dados, né, relativos à execução e à fiscalização da política de conteúdo local, e ela usa esse banco de dados para subsidiar, né, o Ministério de Minas e Energia, que também, por outro lado, é quem subsidia o Conselho Nacional de Política Energética, do qual ele, inclusive, é parte e presidente. Tá? Eu aproveito, né, também já para fazer uma propaganda em relação a esse banco de dados. A ANP ela começou em abril de 2020 um movimento no sentido de dar publicidade, né, aos dados relativos à política de conteúdo local.
Então, lá em abril de 2020, foi publicado o primeiro painel dinâmico, né, dos dados da certificação de conteúdo local, de toda a base de certificados que a gente tem aqui. Depois, né, foi publicado um painel dinâmico em relação aos pedidos de isenção e ajustes que nós recebemos, né, e depois um painel das fiscalizações executadas e das multas que foram cobradas. E, por último, né, que eu acho que foi um painel, assim, acho que eu diria que até o mais importante, né, que fechou, né, esse pacote, foi um painel que divulga todos os investimentos declarados pelos operadores realizados até o momento, né, tanto para as atividades exploratórias como para as atividades de desenvolvimento. E eu acho que é um banco de dados muito rico, né, que pode gerar vários estudos aí da sociedade. Bem, como eu disse, né, a ANP ela implementa, né, a política de conteúdo local estabelecida nas resoluções, né, do CNPE para cada rodada de licitação, né, ou eventualmente também em alguma diretriz específica em outro momento. Agora, um ponto que é importante, né, destacar é o seguinte: o conteúdo local, né, na prática, ele tá longe de ser somente um percentual puro e simples estabelecido pelo CNPE. Tá? A cláusula de conteúdo local, né, enfim, ela tem o que a gente chama aí de esses 6 aspectos, né, que são importantes e que fazem parte da cláusula, né, e que foram mudando ao longo do tempo, e muitas vezes esses aspectos eles foram mudando em momentos diferentes do tempo. Então, assim, a gente acha, às vezes, porque teve uma mudança aqui muito drástica do conteúdo local, tudo mudou na cláusula? Não, mudaram alguns aspectos, outros foram mudar depois, ou então já tinham mudado antes por outros motivos. Tá? Então, quais seriam esses aspectos aí? Né? Qual seria essa estrutura, né, dos compromissos de conteúdo local? O percentual mínimo, né, em si, que é esse que geralmente é o que mais se fala, né? E a estrutura dele seria estabelecido como um compromisso global para a fase de exploração e para a etapa de desenvolvimento social, ou se ele tem, se ele é dividido em itens e subitens, como ocorreu em uma fase do tempo, ou como está hoje, né? Que ele tem poucos macrogrupos para a etapa de desenvolvimento de alguns tipos de blocos. Um outro ponto é a forma de comprovação desse compromisso. Ou seja, como é que a operadora ela comprova que cumpriu o compromisso de conteúdo local de um determinado contrato. Para alguns contratos, não é exigida a certificação de conteúdo local utilizando organismos de certificação de conteúdo local homologados, né, acreditados pela ANP. Para outros contratos, sim, isso é exigido. Aí eu aproveito já esse gancho para fazer uma outra observação, né, em relação à apresentação do Ivo, que foi a seguinte: o Ivo apontou, né, que em 2011 a gente tinha plataformas que atingiam 65% de conteúdo local no Brasil. E, enfim, que a gente atingia esses altos índices de conteúdo local, enfim, no início aí na década, né, de 2010. Olha, esse número, ele pode, enfim, pode ser consistente, só que, uma observação muito importante, esses contratos dessas unidades não exigiam a certificação de conteúdo local, era simplesmente por declaração de origem. Tá? Então, bastava que uma coisa fosse comprada por uma empresa no Brasil, né, aí até com aquele slide que o Luiz trouxe, né, de qual modelo, se é um local com sede local, né, se é um não local com sede local, ou se é um local com sede em qualquer lugar. Nesse caso, seria um não local com sede local, ou seja, qualquer coisa que fosse comprada no Brasil, com um CNPJ brasileiro, contava como 100% de conteúdo local. Tá? Que é uma realidade completamente diferente dos contratos que exigem a certificação. Porque na certificação é verificado realmente o processo produtivo e quanto foi agregado de conteúdo local, de fato, naquele bem, naquele sistema, ou naquela mão de obra. Então, eu não sei, enfim, não tenho não sei de cabeça, mas assim, um índice que foi observado, né, para esses contratos que não exigiam certificação de 65% de conteúdo local, com certeza seria muito menor se fosse feita a certificação. Tá? Porque não necessariamente porque uma coisa é vendida por uma empresa brasileira, ela tem 100% de conteúdo local. Ela pode, inclusive, ter 0, né, se foi uma revenda. Tá? Então, assim, isso também tem que ficar claro para os senhores, que não necessariamente uma coisa que porque foi vendida
por uma empresa brasileira, ela tem conteúdo local agregado, porque o conteúdo local, para os contratos de certificação, ele é verificado do que foi agregado de conteúdo local na origem, no processo fabril daquele bem ou daquele sistema. Um outro aspecto, né, da cláusula é o período de apuração. Por que isso é importante? Porque eu tenho que saber o seguinte: o compromisso de conteúdo local ele existe, né, em algum período do tempo. Né? Eu tenho que verificar assim, quais bens, quais sistemas, né, foram comprados, qual foi o valor total dessa aquisição e quanto tem de conteúdo local nesse valor que foi investido. Só que para eu saber, né, esse total, eu tenho que ter muito bem delimitado até que momento, né, da vida de um contrato eu tenho que somar tudo que foi adquirido para ver se foi cumprido ou não o compromisso de conteúdo local. E esse período de tempo é chamado período de apuração, ou seja, eu tenho que saber quanto tempo eu tenho que, até que momento eu tenho que aguardar para depois ver, não, olha só, tudo que você comprou até aqui, eu vou verificar se você cumpriu ou não o compromisso. E isso também foi mudando ao longo do tempo, sabe? Alguns contratos não têm um período de apuração clara e cristalinamente definido nele. Então, a gente tem que esperar, às vezes, muitos anos para poder verificar se foi cumprido ou não. Já os contratos mais recentes, eles têm uma moda muito claro qual é o período de tempo, né, em que o compromisso de conteúdo local deve ser verificado. Outra forma é como as operadoras vão reportar, né, relatórios para a ANP, enfim, tem diferentes relatórios. Um outro aspecto importante é a multa pelo descumprimento, né? Enfim, o potencial de multa ele também foi mudando ao longo do tempo, tá? E um outro aspecto, né, é a possibilidade ou não de pedido de isenção ou ajuste, né, ou transferência de excedente. Isenção e ajuste seriam os famosos waivers, né? E aí eu aproveito já para fazer uma observação na apresentação do Luiz, porque ele comentou que nos contratos atuais ainda existiria a possibilidade de isenção. Isso não é verdade, tá? Os contratos atuais, os contratos a partir da 14ª rodada de 2017 para cá, e também os contratos que celebraram o aditivo previsto na Resolução 726, não existe mais a possibilidade de pedido de isenção. Então, só existe a possibilidade de pedido de isenção contratos da 7ª à 13ª rodada, porque os contratos de 1ª a 6ª também não existe essa previsão. Tá? Então, só existe previsão de pedido de isenção contratos da 7ª, oriundos, né, da 7ª à 13ª rodada, ou seja, que já estão lá para trás, né, no tempo, e que não celebraram o aditivo, né, em 2018, porque aqueles que celebraram também perderam esse direito, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é uma linha do tempo também, como eu falei, assim, com essas mudanças, né, que ocorreram ao longo do tempo, né, na cláusula de conteúdo local e, por tabela, na política aplicada aqui no Brasil. A gente tem que, da primeira rodada até a 4ª rodada, né, era uma oferta livre, né, de conteúdo local, e ele tinha um peso de 15% no bid, né, ou seja, para você adquirir aquele bloco, e os compromissos eram globais, né? E existia só a comprovação era só declaração de primeira parte, ou seja, declaração de origem. Na 5ª e 6ª rodada teve uma pequena modificação porque as ofertas elas tinham que ter tinha um mínimo, né, a ser ofertado e passou a ter um peso maior, né, como para você ganhar aquele bloco de 40%. Mas os compromissos eles continuavam sendo globais e existiam assim, apenas algumas áreas de interesse. E a declaração passou a ser de segunda parte. Tá? Depois, na 7ª, né, rodada, em 2005, a gente teve uma mudança mais drástica aí da política, né, porque em relação à oferta, ela passou a ser limitada entre o máximo e mínimo, né, o fator de bid continuou o mesmo, existiam os compromissos globais, mas também existiam os compromissos de itens e subitens. Né? A gente tinha todas aquelas tabelas, né, que os senhores já devem conhecer muito bem. E também, nesse momento, passou-se a exigir a certificação de terceira parte, ou seja, passou a existir a figura das certificadoras, né, de conteúdo local. Isso ficou até a 13ª rodada. Para esses contratos aqui, para esse grupo de contratos, da 7ª à 13ª, existe a possibilidade de isenção e ajuste do compromisso, somente para esses. Bem, em 2017 também, de novo, houve uma nova mudança na política de conteúdo local. Os compromissos passaram a ser fixos no edital, ou seja, não era mais um fator de oferta para você ganhar ou não um bloco.
e os compromissos eles passaram a ser globais e com poucos macrogrupos somente nos compromissos de desenvolvimento de blocos marítimos. Mas, em relação à certificação, continuou sendo exigida a certificação de terceira parte. Tá? Ou seja, continuou sendo exigido que o fornecedor contrate uma certificadora acreditada pela ANP para certificar quanto de conteúdo local tem naquele contrato que está sendo executado para um operador. E esse modelo ele foi aplicado a partir da 14ª rodada de concessão e a partir da 2ª rodada de partilha de produção, né? E também está previsto, enfim, inclusive esse modelo não mudou, né, até o momento. Bem, aqui a gente ensina alguns exemplos, né, dos compromissos médios ofertados nas ofertas vencedoras. Aqui em cinza mais claro está na etapa de exploração, na fase de exploração, e aqui nesse cinza mais escuro está na etapa de desenvolvimento. Né, para essa rodada, a gente vê que as ofertas elas continuam. Aqui até a 4ª, o peso era de 15% para ganhar o bloco. Da 5ª em diante passou a ser de 40%, então você vê que todas as ofertas também aumentaram. Claro, e o mínimo também, em alguns momentos, era alto. A partir da 14ª, esses são os compromissos fixos no edital. Para a fase de exploração, para campos terrestres é de 50% e marítimos de 18%. Para a etapa de desenvolvimento, campos terrestres é de 50% global. E para blocos marítimos é dividido em 3 macrogrupos, construção de poços com 25%, coleta e escoamento da produção 40% e para o EP 25%. Para os contratos, né, de primeira até a 13ª rodada, que não tinham encerrado ainda a fase de exploração ou que não tinham ainda encerrado a etapa de desenvolvimento, em 2018, a Resolução 726 abriu a possibilidade de que fossem aditados e passassem a ter uma cláusula de conteúdo local muito próxima da cláusula estabelecida a partir da 14ª. Muito próxima, eu digo por quê? Porque a única diferença está aqui, ó. Nessa linha de UEP, a UEP não é com 25%, ela também foi dividida em 3 subitens: engenharia, máquinas e equipamentos, construção, integração e montagem, cada um com 40%. A ANP também divulgou um painel dinâmico e uma planilha com todos os contratos que celebraram o aditivo, né, e para que fase aquele aditivo vai ter efeito ou não. Tá? Tá tudo isso no site da ANP. E aqui eu também estou mostrando, né, o caminho dentro do site da ANP. Clicando lá no menu, né, tem a parte assuntos, aí tem um dos assuntos de exploração e produção de óleo e gás, e um deles tem o conteúdo local, e aí tem vários links para parte de acreditação, certificação de conteúdo local, fiscalização de conteúdo local, aditamento, termos de ajuste de conduta, relatórios de conteúdo local e a legislação aplicável. A gente costuma dizer que no site da ANP tem tanta coisa que é a transparência opaca, né? Você sabe que está lá, mas você não acha. Então, eu quis deixar esse slide aqui para tentar mostrar para todo mundo onde, né, podem ser encontradas algumas informações de conteúdo local. E também, seguindo esse mesmo caminho, tá vendo? Aqui tem painéis dinâmicos, lá vocês também vão encontrar todos os painéis dinâmicos, não só de conteúdo local, mas até de outros assuntos que a ANP publicou. Acho que esse é o meu último slide, para realmente a gente ficar com um tempo aqui para debate. Eu fico por aqui e estou assim, plenamente à disposição. E, de novo, agradeço muito aí o convite para estar aqui hoje com os senhores e senhoras. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz. Aqui eu estou como professor aqui, mediano, mas eu confesso que eu aprendi muito com as apresentações, então acho que eu fui um aluno aqui. As apresentações foram muito boas e complementares, né? Foram seguindo ali uma forma estratégica de apresentação e que deixou claro e esclareceu, né, o que é o conteúdo local aqui para os participantes. Nós temos, né, um tempo para o debate e nós não temos nenhuma pergunta, né, muito específica aqui ainda no chat. Quem quiser pode começar a fazer, mas eu tenho aqui, né, uma pergunta que vai muito na fala, né, na pergunta ali né, no comentário no chat do Maurício Almeida, do Sérgio e do Kleber, né? A gente vê que a nossa indústria, né, o pessoal diz que não tem competitividade, então que a gente leva, né, as compras das embarcações, por exemplo, nos países asiáticos, como foi dito. Eu queria que vocês explanassem aí, né, um pouquinho
como que a gente poderia aumentar essa competitividade da indústria nacional, visto que o conteúdo local ele foi uma ferramenta utilizada, né, no mundo como aumento dessa competitividade em alguns países. A gente pode citar o Reino Unido, a Noruega, a Coreia do Sul, né? Então foi um mecanismo utilizado. Como que a gente aumentaria essa competitividade para a gente ter uma produtividade maior e reduzir o nosso preço e começar a competir com essa indústria asiática via preço, né? Que hoje diz que a gente não consegue competir via preço. Então, eu gostaria de ouvi-los um pouco em relação a esse tema. Se me permitir, eu queria abordar, para você ter ideia da minha idade, né, eu trabalhei na P18, né, que acabou de ser descomissionada. Então, nós fizemos a P18 lá, era uma plataforma semi-submersível, não cabia em nenhum dique aqui no Brasil. Então, houve uma decisão do nosso consórcio de construir o casco em Singapura e trazer o casco e fazer a montagem no Brasil. Naquela época, a Petrobras tomou uma decisão extraordinária, né, o doutor Vilarinho, lá, o gerente de engenharia e a equipe dele, de olhar o seguinte, não só, quer dizer, a plataforma vai ficar em operação durante 20, 25 anos no Brasil. Todos os equipamentos principais de bordo, né, bombas, compressores e motores, etc., todos nacionais. Então, saiu do Brasil, foi levado lá para Singapura, colocado dentro do casco e trazido de volta para operar aqui. Qual a grande vantagem do conteúdo local? A gente pensa, só pensa assim, no CAPEX, que é a compra inicial do ativo. Mas, na realidade, imagina uma plataforma dessa. O casco feito lá fora, mas recheada de equipamentos nacionais. Durante o período de vida dessa plataforma, ela está sendo atendida pelos bombas Sulzer, equipamentos da VEG, todo fornecimento, peças e sobressalentes locais, praticamente a just in time. Então você reduz significativamente o risco de uma paralisação de uma planta por conta de falta de sobressalentes, porque o camarada trouxe lá uma jabuticaba lá da Coreia, ou da Coreia do Norte, digamos assim, impossível de você conseguir uma peça de reposição. Então, a Petrobras, no processo de acerto e erros, tomou no passado, teve experiências extraordinárias. E a gente acabou não dando continuidade, infelizmente, a isso, né? Então, eu queria chamar a atenção que, no caso, né, em termos do conteúdo local, um outro viés que vai além do CAPEX na fase de instalação do equipamento, mas durante a fase de operação. Então, o conteúdo local, ele gera também emprego e renda e atendimento, porque a turma que está atendendo, está indo para bordo, é o técnico da SUS, é o cara da VEG, é o camarada lá não sei de onde, tudo brasileiro, levando peças debaixo do braço. Quer dizer, isso também é são valores intangíveis, digamos assim, nessa conta do conteúdo local, e que agregam valor e dão um dinamismo extraordinário, né? Então, isso eu queria dar esse testemunho como engenheiro na época lá do grupo de construção, extravasando, digamos assim, as vantagens de ter equipamentos até nacionais num projeto nacional. Outra questão que eu queria colocar é que o FPSO, praticamente, ele foi líder, né? A Petrobras inventou o FPSO, até por questão de lâmina d'água profunda, etc. O modelo não era esse no Mar do Norte, nunca foi esse o modelo no Golfo do México. Então, a Petrobras ela partiu na frente e a gente acabou perdendo o bonde, e hoje os FPSOs estão feitos lá fora, não temos tecnologia dentro de casa embarcada mais, houve uma perda de conhecimento, e a gente caminha perigosamente para um lugar turvo, em que hoje nós estamos operando a 2.000 metros de lâmina d'água, 5.000 metros de profundidade na crosta para perfuração, e nós já não temos mais o domínio da tecnologia, vamos colocar assim. E outra questão é que, na ânsia de subir de 2 milhões para 5 milhões de barris dia, para poder gerar royalties, para poder pagar a conta, etc., a gente, na realidade, caminha para um processo, digamos assim, complicado, frágil, coloca a nossa tecnologia, a nossa engenharia nas mãos de terceiros. Isso é muito ruim. Eu sou brasileiro, evidente, eu sou um cidadão internacional, tenho cidadania americana, inclusive, mas eu acho que o Brasil está apostando, está fazendo uma aposta no lado do risco, que é muito ruim.
Então, essa perda de conhecimento, mesmo com as próprias métricas colocadas e a transparência que o Bispo mostrou nos painéis de conteúdo local, nós fizemos uma pioria em relação à proteção da nossa indústria, do nosso apoio, do nosso petróleo, e basta ter um acidente significativo para esses projetos serem cancelados amanhã. E nós vamos ter que esperar algum gringo chegar para resolver o problema nosso, porque nós não temos mais, o pessoal já se aposentou, não houve continuidade de conhecimento. Então, eu acho um risco muito grande, que vai além do CAPEX, que vai mais para o lado do domínio do conhecimento, né? Eu volto a dizer, ninguém no mundo tem esse problema, só o Brasil tem esse problema do pré-sal. É um problema que só acontece aqui. E a gente está se dando ao luxo de subcontratar para terceiros. Isso é muito ruim, de uma forma negativa. Então, só que eu sei que queria colocar. Não sei se o Luiz quer colocar. Perfeito, Ivo. Muito obrigado. Luiz. Obrigado, Sérgio. Os demais participantes quiserem fazer perguntas, façam pelo chat, por favor. Luiz Matos, por favor, siga. Não, muito bom, acho que ótimas colocações aí de ambos. Eu queria até pegar um gancho do que eles estavam falando e também responder a pergunta, né, da questão de competitividade da indústria com o conteúdo local, e está no chat também uma discussão de tecnologia. Eu acho que assim, a gente tem que separar as coisas, né? Do mesmo jeito que a gente tem que separar capital do trabalho, como o Bispo colocou com bastante propriedade, você pode sim ser uma empresa internacional estabelecida no Brasil, você também tem que separar pesquisa e desenvolvimento de produção, né? Que pode acontecer em lugares distintos. Eu, né, também passei acho que 10 anos aí quase trabalhando na Volvo na Suécia, e a Volvo ela tem aqui também, ela está instalada no Brasil, mas todo o P&D dela era desenvolvido na Suécia, né? Desenvolvido aqui. A Kongsberg, né, que para trazer para um exemplo aqui também do nosso setor, ela atua lá na Ásia, mas o P&D dela é na Noruega. Então, o fato de você atuar localmente não está ligado com a parte de tecnologia de P&D. É lógico que você acaba trazendo tecnologia, porque do momento que você obriga a construir, mesmo que parcialmente no país, você vai acabar envolvendo engenheiros e técnicos locais, eles vão acabar aprendendo a lidar com aquilo. Mas realmente a inovação não vai vir. A ferramenta conteúdo local, como uma ferramenta de desenvolvimento da indústria, ela é uma das ferramentas. Você precisa de várias ferramentas. No caso do óleo e gás, você tem uma outra ferramenta, que é a cláusula de P&D, que obriga ali que 1%, e aí, Bispo, me corrige depois se eu estiver aqui, porque já estou saindo um pouco da minha área, mas você obriga ali a 1% da receita ser investida em P&D, sendo que metade, aí eu não sei exatamente, mas acho que metade é na indústria e metade tem que ser ali nas universidades, ou 30% nas universidades, 20% nas MPS, nas pequenas empresas. Enfim, você tem uma política de desenvolvimento tecnológico que ela é paralela ao conteúdo local, que gerou o parque tecnológico ali da UFRJ e tudo mais. O que você tem que somar essas políticas. O objetivo principal do conteúdo local, pelo menos no meu entendimento, sempre foi geração de emprego e renda, nunca foi geração de tecnologia. Tanto é que, para você medir uma produção, você medir o conteúdo local de um bem, um motor fabricado aqui no Brasil, você vai medir o conteúdo local dele, você não mede o projeto, você mede os componentes que tem lá. Você não está perguntando se o projeto foi feito no Brasil ou se o projeto daquele motor foi feito na Noruega. No caso dos FPSOs, aí sim, que são sistemas mais complexos, você até mede o projeto, sim. Então, faz diferença se o projeto foi feito pela Progemar, aqui no Brasil, e aí vai agregar conteúdo local para o FPSO, ou se o projeto foi feito pela Mustang lá em Houston. E aí não vai ter conteúdo local. Mas é só para a gente separar, entendeu? Como a gente separa capital do trabalho, a gente também tem que separar P&D de produção. Então, eu entendo que o objetivo do conteúdo local não é gerar tecnologia. Para isso, são as cláusulas de P&D. O objetivo do conteúdo local é que as coisas aconteçam no Brasil. Mas aí eu passo para o Bispo, para ele complementar. Obrigado, Luiz. Na verdade, assim, eu só destaco que eu entendo até que o P&D ele deveria ser um pouco mais conectado, né, com o conteúdo local,
para que a gente, ao longo do tempo, tivesse um conteúdo local cada vez mais tecnológico, né, e menos primário. Eu acho que acho que deveria, né, eu estou falando aqui como pessoa física, né, deveria ser conectado para que esse objetivo fosse alcançado, que às vezes parece que são dois mundos distintos e no final, em tese, é uma coisa só, né? Deveria ser uma coisa, mas eu concordo contigo que sim, o conteúdo local hoje ele não está muito interessado em quem gerou esse projeto, né? A cláusula de P&D que teria esse papel. Eu só faço uma observação que na verdade não é 1% da receita, é 1% da receita, é 1% do valor da participação especial dos campos dos que têm pagamento de participação especial, né? E também 0,5% no caso da cessão onerosa e 1% no caso do primeiro contrato de partilha de produção, tá? Em relação à produção. Nos outros, é 1% descontado ainda a produção no mesmos moldes dos contratos de concessão. Mas, enfim, também a ANP divulga no site os valores, né, que são gerados de obrigação de investimento em P&D, e são valores extremamente significativos que eu acho que a gente tem que, enfim, né, se esforçar para que eles efetivamente contribuam, que o Brasil entre, né, numa rota tecnológica, né, vamos dizer assim, de produção, enfim, de equipamentos, sistemas que vão dar suporte para a nossa indústria do petróleo. Então, gente, como dizem, né, jogo bom passa rápido. Já estamos encaminhando aqui para o final da nosso debate, do nosso fórum. Né, eu gostaria de agradecer ao Ivo, ao Luiz Matos, ao Luiz Bispo, pela excelente, né, exposição aqui. Aprendi demais. Tenho a certeza que todos aqui que estão nos assistindo também aprenderam muito. Né? Então, eu agradeço muito aí o compartilhamento de vocês. Eu vou passar a palavra, então, para o Almirante da Silva, para que possa ser feito o nosso encerramento. Ok. Antes de encerrar esse webinar, eu gostaria de fazer alguns avisos. Nós enviaremos uma avaliação do fórum para que possamos melhor atender em termos de qualidade e alcançar expectativas almejadas para os nossos fóruns. Desde já agradeço a colaboração com as sugestões, que são sempre muito bem-vindas. A gravação deste webinar estará disponível em nosso site. Por fim, agradeço mais uma vez ao público que nos assiste e aos palestrantes e mediador com suas brilhantes e esclarecedoras participações. Realmente, o tema é controverso, tanto que espero revê-los no próximo webinar, que será especial e, por isso, já está programado para a próxima semana, no dia 23, no mesmo horário, com o tema Conteúdo Local, Estratégias e Boas Práticas Empregadas nos Programas Estratégicos da Marinha. Assim, eu encerro o terceiro Fórum de Debate do webinar do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro. Muita boa tarde, muito obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Almirante Brasil, saudar o senhor, os demais participantes. Muito obrigada aí pelas brilhantes, né, apresentações e a oportunidade de aprender mais um pouco. Dizer que continuo, viu, Bispo, empenhada aí na defesa dessa importante pública, né, de Estado e não de governo, chamada conteúdo local. Só para informar, por último, Almirante, se me permite quebrar o protocolo de Vossa Excelência, dizer que já por essa comissão solicitei uma agenda com o ministro de Minas e Energia, o ministro Bento, com quem eu estive num evento no Palácio segunda-feira. O assessor parlamentar dele, o Hugo, ele já está tratando dessa agenda, e também já determinei o envio de novos ofícios com as sugestões que foram encaminhadas pela comissão ao senador Nelson Trade, relator da BR do Mar, aos demais senadores, né, pedindo uma atenção especial com relação ao conteúdo local, aos navios petroleiros. Então, eu só queria fazer essa informação, mas agradecer pelo convite da participação importante. Na próxima estaremos aí juntos. Obrigada, Almirante Brasil, e uma saudação a todos.
Muito obrigado, deputada. A senhora é sempre muito bem-vinda. Estamos no mesmo barco. Esperando ver todos semana que vem, às 14 horas, no próximo webinar, que tocará também no mesmo assunto, até porque realmente ele é controverso. Precisamos a cada dia conhecer mais, com profundidade, para podermos adequá-lo, aprimorá-lo e gerar emprego e renda que tanto nós queremos. Muito obrigado a todos. Boa tarde, boa tarde. Obrigado. Tchau, boa tarde.